Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro Sport News. Aqui, você encontra as últimas notícias, análises e tudo sobre os times do Rio. Não perca nenhum lance, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo carioca. Você não vai acreditar no que andou rolando nos bastidores do futebol nos últimos dias. Um nome lendário, daqueles que dispensam qualquer apresentação, simplesmente causou um verdadeiro terremoto nos corredores do esporte com uma fala breve, mas extremamente impactante. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, o mágico dos gramados, em uma entrevista que parecia apenas mais uma conversa descontraída, soltou uma frase que está dando o que falar. E o mais curioso, o nome que ele mencionou, de forma até carinhosa, foi o Botafogo. Isso mesmo, o glorioso da estrela solitária. A repercussão foi imediata, com torcedores alvinegros indo à loucura e páginas esportivas pipocando com teorias e especulações. O que começou como uma fala quase informal, rapidamente se transformou em uma possibilidade que vem sendo debatida com intensidade não só no Brasil, mas também na Europa. Parece loucura, mas quando se trata de Ronaldinho, tudo pode acontecer, e ninguém quer pagar para ver depois. A declaração foi feita durante um bate-papo transmitido ao vivo por uma plataforma digital europeia, onde Ronaldinho, descontraído como sempre, falava sobre sua trajetória e os clubes que marcaram sua carreira. Em determinado momento, o assunto virou para o futebol brasileiro atual, e foi aí que ele soltou: "O Botafogo tá fazendo um trabalho interessante, cara. Se eu tivesse mais uns aninhos nas pernas, era um time que eu pensaria com carinho." A frase, dita com aquele sorriso característico, bastou para acender uma fogueira de rumores. Especialistas começaram a destrinchar o comentário, e os fãs do futebol logo começaram a especular: será que tem algo por trás disso? Ronaldinho é conhecido por suas surpresas, e mesmo após a aposentadoria, ele continua movimentando os holofotes. Não demorou muito para que portais esportivos da França, Espanha e Itália começassem a repercutir a fala, questionando se o ex-camisa 10 estaria pensando em algum tipo de envolvimento com o clube carioca. E não se trata apenas de uma possível volta aos gramados, até porque Ronaldinho já deixou claro que seu tempo dentro das quatro linhas ficou para trás. A questão que está no ar, e que tem deixado a torcida do Botafogo com aquele frio na barriga, é a possibilidade do craque assumir algum papel dentro da estrutura do clube. Seja como embaixador, conselheiro técnico, ou até mesmo algo mais institucional, a simples menção do nome dele ao lado do Botafogo é suficiente para inflamar qualquer torcida. Afinal, estamos falando de um dos maiores nomes da história do futebol mundial. A presença dele traria não só prestígio, mas também visibilidade internacional para o clube, o que é uma peça-chave para os planos ambiciosos do Glorioso sob a gestão da SAF. Muitos veem isso como uma jogada estratégica, e bem ousada, para alavancar a marca Botafogo fora do Brasil. E se você acha que essa história parou por aí, se enganou feio. Nos bastidores, já circulam informações de que pessoas ligadas à atual administração do Botafogo teriam feito sondagens informais para entender melhor as intenções de Ronaldinho. Nada oficial, claro, estamos falando de bastidores, de conversas de corredor, mas que em se tratando de futebol, muitas vezes são o primeiro passo para movimentos reais. E o que deixa tudo mais interessante é que, ao ser questionado novamente sobre o assunto em outra entrevista 2 dias depois, Ronaldinho não desmentiu. Pelo contrário, soltou outra pérola: tudo é possível, né? Eu gosto de onde tem alegria no futebol. E a galera foi à loucura mais uma vez. O sorriso do craque, que sempre esconde mais do que parece, deixou um rastro de expectativa. A torcida alvinegra, sempre apaixonada e antenada, já começou a sonhar alto, e quando o coração fala mais alto, meu amigo, a imaginação voa longe. Do outro lado do oceano, na Europa, o assunto também ganhou força. Não pela ideia de Ronaldinho voltar a jogar, mas pela possível ligação com o projeto que o Botafogo vem construindo nos últimos anos. Clubes e jornalistas europeus observam com atenção o que a SAF liderada por John Textor vem fazendo no Brasil, e uma eventual ligação com Ronaldinho seria um sinal forte de que o clube carioca está mesmo mirando alto.
Em Barcelona, jornais esportivos lembraram com nostalgia da época dourada do camisa 10 no Camp Nou, e até levantaram a hipótese de parcerias comerciais envolvendo Botafogo e clubes europeus com base no prestígio do ex-jogador. O nome Ronaldinho ainda tem peso internacional, e qualquer clube que se associe a ele, mesmo que fora dos gramados, ganha automaticamente um holofote global. Por isso, mesmo sem confirmação oficial, a especulação por si só já movimenta o mercado. E como todo bom rumor que se preze, há quem diga que essa aproximação com o Botafogo não é tão recente quanto parece. Fontes próximas a empresários ligados ao meio esportivo afirmam que Ronaldinho já vinha acompanhando os movimentos do clube há algum tempo, principalmente após a chegada de jogadores renomados e o fortalecimento da estrutura do time. Além disso, o relacionamento dele com figuras influentes do futebol carioca nunca deixou de existir. Há quem diga, inclusive, que reuniões informais aconteceram nos bastidores de eventos esportivos recentes, sempre com muito cuidado para não levantar suspeitas. O que ninguém esperava era que o próprio Ronaldinho fosse dar com a língua nos dentes, mesmo que de forma sutil, e provocar esse efeito dominó de repercussões e teorias. Agora, o que era apenas uma curiosidade, virou uma pauta quente que está sendo acompanhada de perto por analistas e apaixonados pelo futebol. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Dentro do Botafogo, o clima é de total sigilo. Nenhum dirigente comentou oficialmente sobre o burburinho, mas fontes internas indicam que o nome de Ronaldinho já apareceu em reuniões estratégicas. O objetivo, segundo essas fontes, seria avaliar o impacto de trazer uma figura como ele para reforçar a identidade do clube. Num momento em que o Botafogo busca se consolidar como potência no cenário nacional e internacional, ter um ícone global como aliado seria mais do que uma jogada de marketing, seria um divisor de águas. O clube vem investindo pesado em estrutura, profissionalização e visibilidade internacional, e a associação com Ronaldinho seria a cereja do bolo. Ainda é cedo para falar em contratos ou cargos específicos, mas a possibilidade não está sendo descartada. Muito pelo contrário. A diretoria estaria cautelosamente animada com a receptividade da torcida e da imprensa diante da simples menção do nome do craque ao lado do glorioso. Os torcedores, por sua vez, já começaram a se mobilizar nas redes sociais. Perfis dedicados ao Botafogo criaram campanhas pedindo Ronaldinho no fogão, e vídeos editados com lances do craque usando a camisa alvinegra, mesmo que montagens, estão circulando como se fossem trailers de um filme que todo mundo quer assistir. A hashtag Ronaldinho no Botafogo chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter por algumas horas, e isso já mostra o impacto emocional que essa possibilidade tem. Para uma torcida que sempre valorizou a arte dentro do futebol, imaginar Ronaldinho envolvido com o clube é algo que transcende qualquer lógica de mercado. E isso os dirigentes sabem muito bem. Quando o torcedor compra uma ideia com essa intensidade, o clube sente o termômetro subir, e muitas vezes, ideias que pareciam distantes passam a ganhar corpo. Essa é a magia do futebol, e Ronaldinho sempre soube como ninguém como usá-la a seu favor. Em meio a todo esse rebuliço, um detalhe chama atenção: Ronaldinho nunca jogou pelo Botafogo, mas sempre demonstrou respeito pelos clubes do Rio de Janeiro, onde fez muitos amigos e participou de diversas partidas festivas. Ele mesmo já declarou que adora o clima da cidade, a cultura do futebol carioca e o estilo de jogo leve e habilidoso que muitos times da região tentam manter vivo. Isso contribui para a construção de uma narrativa que torna sua ligação com o Botafogo ainda mais possível. Não seria um movimento absurdo, tampouco forçado. Seria, na verdade, um casamento de estilos, de filosofias, de paixão pela bola bem tratada. E se há algo que Ronaldinho representa até hoje, mesmo longe dos campos, é exatamente isso: alegria, magia e ousadia. Justamente os elementos que a torcida alvinegra acredita que fazem parte da essência do Botafogo. Uma união improvável, mas que tem cara de conto de fadas do futebol moderno. Se vai acontecer mesmo? Ninguém sabe. Pode ser que tudo não passe de mais um daqueles rumores que movimentam o mundo da bola por alguns dias e depois desaparecem no ar.
Mas também pode ser o início de uma história surpreendente, como tantas outras que o futebol brasileiro já escreveu. Ronaldinho Gaúcho é imprevisível, e o Botafogo, nos últimos anos, mostrou que não tem medo de ousar. Juntos, poderiam formar uma parceria que mexeria com o imaginário do torcedor e com os planos de crescimento de um dos clubes mais tradicionais do país. Enquanto isso, seguimos de olho, atentos a cada novo movimento, cada entrevista, cada post suspeito nas redes. Porque, no fim das contas, é disso que o futebol vive, da esperança, dos rumores e daquela doce sensação de que algo grandioso pode estar prestes a acontecer. E se esse algo envolver Ronaldinho e Botafogo, meu amigo, segura esse foguete, porque o céu nem é o limite. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.